empreendedores que partilham as suas experiências na implementação e manutenção de negócios evolutivos à luz do paradigma consciencial. Participe connosco todas as sextas-feiras, às 19 horas, horário do Brasil, através do canal Liderologia no YouTube ou acompanhe-nos a partir do nosso podcast. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma Conversa de Sexta. São 7 horas em ponto agora. Uma ótima noite para vocês. Vocês estão no Brasil e em Portugal também, vocês devem ter percebido a nossa vinheta nova. Tem um sotaque lusitano da nossa colega Marina. Né? Então, para você, caro ouvinte, eu me chamo Rafael Guimarães. Eu sou Rafael Pitti. E aí a gente vai junto até às 8 da noite, né, no horário do Brasil, com bastante debate e muita informação. Hoje, então, 13 de fevereiro de 2022. E temos os colunistas escalados para hoje, que são a Cibele Xavier Verenzuc, com Orto Pensados. E essa é uma coluna nova, a gente está estreando hoje, bem legal. Daqui a pouco vocês vão ver. Temos Finanças Libertárias com a Cristiane Gouget e Empreender de Propósito com Marcos André. Então, como eu disse para vocês, hoje a gente tem essa querida surpresa aí, que é o início, o debut da coluna de Orto Pensados. E a gente vai escutar agorinha mesmo, e a gente volta em um minutinho para continuar o debate. Olá, estamos agora com a coluna Orto Pensatas e hoje o tema é família. A família nuclear é a primeira equipim, a primeira equipe intrafísica da vida humana, porém não é a mais importante. Ao intermissivista importa ponderar se é líder ou liderado na constituição da equipe intrafísica. A família nuclear é a reunião de pessoas da humanidade mais próximas a você. A parentela acumulada em várias vidas acaba gerando as amizades raríssimas. A consciência intrafísica, consim, lúcida, em certos contingenciamentos, dá mais atenção aos assistidos, além da parentela. A família nuclear é o primeiro contexto para se analisar o passado pessoal. Examine, por exemplo, as linhas básicas de suas afinidades e o que predomina em seu destino. Se a família é pequena, a responsabilidade do intermissivista é maior. A melhor condição é a consim ter lucidez na extrafisicalidade para selecionar a próxima família genética. Eu sou Cibele Verenzuc Xavier com a coluna das Ortopensatas para o programa Conversa de Sexta. Bem bacana a coluna, a gente dá os parabéns aí pela estreia da Cibele. E agora a gente gostaria de apresentar os convidados. Rafa Pi, pode fazer as honras? Vamos lá. Hoje a gente tá com a galera de peso aqui, sala cheia, né? Mas vamos lá. Hoje, como convidado especial, a gente tem a Simone Isolé e o Fábio Marques aqui, a Natália Escalada e o Renan Tempo, né? Trazendo o tema hoje, né? Sobre assessorias em liderologia e empreendedorismo evolutivo. Vou ler um pouquinho agora, né? A mini bio de cada um deles. É quase um livro aqui, né? Porque todo mundo aqui tem a mini bio que vai ficar bem um pouquinho comprida. Tem bastante gente de peso, igual eu falei. A Hoje Simone, temos uma maxi bio, né? Uma maxi bio, né? Aqui todo mundo em conjunto aqui. Vamos lá. Começando pela Simone Isolé. Ela é empreendedora, cofundadora e voluntária da instituição conscienciológica, né, da Liderare. É sócia cofundadora do Casais Smart Life e do Nome de Digital Club. Ela é pesquisadora independente e escritora, coautora dos livros Liderança Inspiradora, Coaching e Capital Humano e Mulher Coach. Né? O Fábio Marques, ele é médico, empreendedor, cofundador e voluntário da Associação Internacional de Liderologia Interassistencial, que é a Liderare, sócio cofundador dos Casais Smart Life e do Nome Digital Club. Também é pesquisador independente, escritor e coautor também do livro Liderança Inspiradora, né? Nossa dupla aí, querida, né? Está aqui. Sejam bem-vindos, Simone e Fábio. Valeu. Obrigado. E mais aqui embaixo ali da tela, a Natália e o Renan, né? Vamos começar pela Natália. Natália Escalada, ela é formada em Engenharia Elétrica, minha parceira aí de curso, né?
tradutora autônoma, tenepsista, professora de Consciologia, voluntária da Liderare e pesquisadora de liderologia, né? E o Renan também é empreendedor, empresário, também engenheiro eletricista, né? Mais um parceiro aí de curso. Diretor executivo do Grupo Erneluz, é sócio fundador da Neo Telecom e Polo Telecom, sócio investidor do Estúdio 01, sócio também do Colégio Bertone, Cidade da Oeste, esse é empreendedor. É diretor de comunicação na CIF, é voluntário e pesquisador independente de Consciologia desde 2008, preceptor em liderologia, cofundador e voluntário da Liderare também, e voluntário da Reaprendência. É docente, tenepsista e verbetógrafo. Sejam muito bem-vindos, Natália e Renan aí. Né? Valeu, Rafa. Também ao Adelino aí, que está com o nosso convidado aí também, o debatedor aqui. Sejam todos bem-vindos aí para a nossa conversa de sexta. A gente agradece muito vocês todos que terem aceito o nosso convite e a gente quer agradecer já quem está presente no YouTube aí, o Murilo, Michel Chá, Ana Maria, Rosana, e convidamos todos vocês aí a colocarem durante o debate suas perguntas, suas colocações. A gente vai tentar atendê-los a todos. E sem mais demora, vamos começar com a pergunta: o que são as assessorias que vocês oferecem? Olá, pessoal. Então, as assessorias, elas surgiram de modo muito orgânico, né, e natural, com um trabalho que a gente vinha desenvolvendo lá desde o Colégio Invisível, né, de liderologia, bem no começo, que apareceram algumas demandas mesmo, né, de empresários, empreendedores, né, nos procurando para entender melhor o que estava acontecendo com eles e com os negócios. E como esse pessoal já interagia conosco em outras oportunidades, né, na própria comunidade, eles, olha, eu sei que vocês mexem, né, com essa coisa de energia, né, e realidade multidimensional, né, parapsiquismo, a gente vai que esse tipo de coisa que está acontecendo com a gente, né, nos nossos negócios e projetos, então talvez vocês sejam as pessoas que podem estar nos ajudando. Então foi dessa forma, né, que a gente foi bem de modo natural mesmo, né, pegando, e todos nós, né, sempre fomos empresários, empreendedores, né, então nós já aplicávamos também nos nossos negócios, nos nossos projetos evolutivos, o paradigma consciencial sobre esse olhar, né, da liderologia. Então, para a gente também não foi uma coisa assim, nossa, um negócio muito novo, não, porque a gente já aplicava isso na nossa vida, no nosso cotidiano, e a gente só ouviu esses empreendedores e empresários, né, ouviu o que realmente estava ocorrendo, e a gente trouxe, desse modo, as metodologias, as técnicas, as ferramentas da liderologia, né, sobre o paradigma consciencial, para ajudá-los, né, a desenvolver melhor o seu estilo de liderança, qualificar o seu estilo de liderança e reverberar melhor em seus projetos e negócios. E aí é claro que, trazendo essa visão, a hora que a pessoa, né, ela entende o processo, ela começa a aplicar as técnicas, ela vê que os resultados eles são na hora, não é assim amanhã, depois da manhã, ela já vê as mudanças ocorrendo ali, naquele instante. Então, foi assim que a gente começou, né, Thalia e Renan, que a gente começou junto, né, nós quatro, nesse processo, e quando começaram a vir as demandas de vários lugares, né, a gente, olha, nós precisamos sentar, já que a gente tem bastante músculo envolvido nisso, é bom a gente trabalhar em conjunto. Né? Então, foi os quatro aí que iniciaram esse processo, depois veio mais gente da equipe, que veio se somando, né? Porque daí a gente virou uma instituição, um colégio, então somou mais pessoas, e hoje nós temos uma equipe maior. O próprio Adelino dele faz parte dessa equipe, né? Que trabalha também atendendo, né? A questão de liderança, né? E do próprio empreendedorismo coletivo, e outras figuras aí também, liderólogos, que estão fazendo parte dessa equipe hoje, né? Mas nós começamos, mas lá no início fomos nós quatro. Eles podem falar mais aí, né? Isso foi quando, Simone? Esse lá no início, mais ou menos? 2014. 2014, já tem uma estrada aí. Gente, desde 2014 nós fazemos esses atendimentos. E vale destacar que não é só para a empresa, mas também para instituições, né, do terceiro setor, instituições que têm voluntariado e tudo mais. Então, todas elas
podem, né, atuar dentro dessa condição do empreendedorismo evolutivo, né? Inclusive a primeira, né, que solicitou, né, para nós, não era nem uma empresa, né, era uma instituição sem fins de lucro, que trabalhava diretamente com o processo de direitos humanos. Então, só para o pessoal ter uma ideia, né, que é um rol maior, né? Pensa em instituição, em projetos, em negócios realmente que querem ser evolutivos, né? A iniciativa, até outras ICs também, né? Outras instituições da própria Conscienciologia ou fora da Conscienciologia. Agora, como critério de provocação, boa noite a todos, o impacto, né, de ainda temos organizações tentando dividir, né, o pessoal do profissional. E, de repente, a gente vê em empresas e grupos colocando a consciência integral a favor da empresa ou a favor do grupo, a favor do processo ali que aquela pessoa está à frente. Então, isso é bem interessante de analisar, com bastante universalismo. Obviamente, a maioria das pessoas que a gente atendeu e conversa em empresas, às vezes nem conheciam a Conscienciologia, tem outras linhas de conhecimento, de filosofias de vida, e como é gratificante, né, essa colaboração e esse aporte que a liderologia pode trazer nesses ambientes com bastante universalismo e resultado, né? Isso aí é muito legal de ver. Eu acho que é algo legal que o Renato trouxe, né? Muitas vezes as equipes com quem a gente trabalha, as pessoas em si não conhecem a Conscienciologia ou não atuam, não trabalham dessa forma, mas na hora que a gente começa a trazer conceitos da energia, né, do paradigma consciencial, as pessoas começam a identificar, isso eu já vi, isso eu já senti. Então aí o trabalho vai fluindo dessa forma, né? Porque as pessoas realmente já têm uma experiência, só não sabiam da norma, nunca tinham percebido, né? Então é bem bacana trabalhar dessa forma com as equipes. E isso aí de forma transparente, né? Sem assim adaptar conceito para, quer dizer, a gente vai de peito aberto com a nossa vivência mesmo, com as nossas pesquisas e abrimos o jogo desde o primeiro momento e a gente vê como a receptividade das pessoas frente às próprias experiências delas, né? Tem esse efeito positivo dessa maneira. Então, isso quebra muitos preconceitos até que a gente tem, né, de como fazer para a gente atuar na sociedade, sendo realmente autênticos e transparentes com as nossas pesquisas e as coisas que a gente aplica no dia a dia, né? Então funciona muito bem. Inclusive, dentro do ponto de vista didático, né, o que normalmente acaba fazendo a Conscienciologia é dada num ambiente separado, né, em sala de aula, distante da realidade das pessoas, né? E justamente esse movimento, né, de levar a Conscienciologia onde as pessoas estão, ajudam a conectar, talvez de maneira até mais intensa, e entender a Conscienciologia no seu dia a dia, de modo que, às vezes, a sala de aula cria, às vezes, aquela separação entre a teoria e a prática, né? Então, uma coisa que ela vê em sala de aula, mas ela não traz aquilo para o dia a dia dela. Agora, como a gente já está levando isso para dentro do local de trabalho dela, ela começa a ver a Conscienciologia ali no dia a dia, né? Na interação com as pessoas, nos fatos que estão acontecendo. É bem interessante essa diferença, né? Na verdade, vocês não têm... o interesse não é, vamos dizer assim, levar o paradigma, o catequizar nesse sentido, fazer a interassistência no âmbito empresarial. Seria isso, né? Exatamente. Nós vemos o que aquele líder necessita, né? Aquele dono de empresa, né? Aquele empreendedor que está com um projeto iniciando, né? Aquele coordenador, aquele secretário-geral, né? Daquela instituição. Então, o que realmente está incomodando? O que está acontecendo que ele veio atrás da gente? A gente vai no local dele, né? E para ver realmente, inclusive, o local, as energias do ambiente, né? Então, tudo isso a gente conversa de modo muito natural. Então, não é algo, não é coercitivo, não é imposto. Não é curso. Não é curso. Por isso que a gente fala, é uma assessoria, né? Uma assessoria em liderologia, em liderança, mas para as lideranças que realmente queiram fazer a diferença dentro dessa visão mais evolutiva. Elas realmente querem contribuir melhor para melhorar a vida das pessoas, ela quer fazer coisas dentro da instituição, com seus projetos, empresas, negócios, enfim, que realmente contribuam ali com a comunidade local, né? Então, o nosso mega foco é isso, é ajudar pessoas que querem realmente
serem líderes mais evolutivos, né? E compreender melhor essas variáveis que estão envolvidas no negócio, que às vezes a pessoa, ela até sente, mas ela não consegue identificar de maneira mais clara, né? Então, quando vem a pessoa de fora com esse olhar e ampliando as variáveis de análise, as coisas começam a fazer mais sentido, né? E às vezes, determinados conceitos equivocados que a pessoa tem, do tipo, eu tô aqui, tô irritado, por exemplo, né? Às vezes um líder que tem muita energia, né? Ele é ectoplasta, né? Ele é daquele tamanho e tal. Aí, de repente, o cara chega no trabalho, não, eu tô irritado, mas eu não vou falar nada, vou ficar quieto no meu canto. E não tem como ficar quieto, né? A presença dele e ele estando naquele processo de conflito íntimo, aquilo acaba reverberando em todo o ambiente onde ele está, né? Ele não sabe, mas, gente, mas por que nós, entre os líderes, aqui a gente não está se entendendo, né? E aí a gente explica, né, o processo da influência das energias do líder, da própria intenção, né, dessas emoções, e o quanto que isso reverbera nas energias, né? Então, isso tudo do dia a dia mesmo desses líderes. Daí, pessoal, é bem interessante o que vocês estão trazendo aqui, e eu acompanhei hoje uma sincronicidade com esse evento que está acontecendo agora, que é a parapreceptoria epicronológica do epicentrismo e debate que aconteceu hoje de manhã, né? Então, olhando essa questão de equipex, da equipe extrafísica, do amparo extrafísico, e a conexão com as pessoas que vocês estão aí explanando, essa assistência, essa assessoria que está sendo feita. Como é que é essa conexão com o amparo? Como é que vocês percebem esse ambiente, esse campo se formando, e inclusive uma possível troca de amparo para uma orientação específica, para uma orientação mais assertiva? Então, eu gostaria de ouvir vocês na experiência nesse sentido, ampliando um pouco mais esse debate aí. É um ponto importante, eu passo já para o Renan, mas nós só vamos até essa empresa, essa instituição, esse local, se o líder dela nos chamou, tá? Essa que é a diferença. Então, porque nós não atendemos a equipe, nós atendemos o CEO, os diretores, o dono, o proprietário, o fundador. Então, nós vamos se essa figura de liderança chamou, aí a gente vai. Por quê? Porque é ele que tem o propósito na mão, ele que criou aquele negócio, ele que mexeu. Então, se a gente for entrar pela equipe, a gente, dentro da nossa experiência, não vai dar muito certo. Então, assim, ele é o pau da barraca energética também, né? Assim. Então é assim, não, foi o líder, então ok. Né? Então é ele, o trabalho é com ele. É com ele, Sim, com mas a partir dele, né? E aí, eu quis dizer isso, Simone, é a partir dele, né? Mas como é com a conexão com a Equipex de vocês? Não, isso sim, é só para a gente, claro, sim. É só para deixar claro para o pessoal que a gente não atende equipes, tá? A gente não trabalha com nenhum tipo de trabalho motivacional, não, só para deixar claro esse primeiro passo, a entrada, né? Então, tendo essa validação multidimensional, extrafísica, então a gente já entra validado, você já é bem-vindo naquele local, porque o próprio dono, né, o próprio proprietário convidou para fazer um trabalho com ele, né, e com os líderes ali, todos já estão sabendo. Então, isso é a primeira coisa. E aí, o que a gente percebe também? Que tem, claro, a equipe, né, o amparo ligado com essa liderança. E aí tem toda uma repercussão, né, um para-diálogo, né, que é feito. Aí o pessoal tem projeção, né, experiência com projeção. Cada um tem aí o seu estilo parapsíquico para entender qual que é essa nossa conversa, né, do que é necessário ali, como que a gente... E vamos atuar junto. Porque nós estamos aqui para atuar em conjunto e para ver o que a gente pode contribuir. Se a gente vê que a gente não pode contribuir, a gente fala, olha, né, não somos nós e tal, e a gente indica outro tipo de trabalho. Então, isso é um segundo ponto também importante, só para dar início aí, né, a contextualizar, né, o processo. Mas em relação à pergunta, acho que para a Adelina, é em relação à interação com a Equipex, né, como é que essa interação ocorre no dia a dia, né, então... Isso. O que eu percebo é que é muito singular, tem muita relação, obviamente, com o público assistido naquele contexto onde está sendo inserido o processo. Então,
a gente precisa ter uma postura profilática de abertismo intraconsciencial, primeiro no sentido de não querer levar verdades, né? Quem conhece a empresa, conhece o processo ali, muito mais são os envolvidos. Nós somos muito mais uns facilitadores dentro desse contexto, né? Então, essa interação com a Equipex Amparadores, ela acaba acontecendo no momento em que a gente começa a interagir com aquele campo que se forma, né, sobretudo no momento do atendimento, de modo que a gente adota isso como um princípio dentro da Liderar, então o Adelino também pratica isso, até nos nossos cursos, né? Então, a gente tem as ferramentas, mas a gente evita formatar as coisas antes do atendimento. Então, a gente vai para o campo e vê o que surge no campo e traz as ferramentas liderológicas que são necessárias, que a gente conhece, que vem de inspiração do amparador. Algumas ideias surgem, inclusive, na hora, a partir dos amparadores extrafísicos também, para serem aplicados naquele contexto. Então, acho que o desafio, nesse caso, é justamente da gente não querer trazer nada pronto. Não querer trazer nada pronto, de cima para baixo, down, né? É justamente de manter esse abertismo para que haja conexão com a Equipex, que aí sim vai conseguir até ajudar. Do local mesmo, né? Porque nós estamos entrando com uma equipe, né? E tem já uma equipe ali também naquele local, então é um trabalho em conjunto mesmo. Inclusive entre equipes extrafísicas, né? Porque a gente atende todo tipo de empresa, né? Então, desde também pessoas religiosas, de outras culturas e tudo mais, e nada disso impede a assistência, né? Então, é uma sinergia entre técnicas, né, Natália? Eu queria comentar dentro desse realismo, desse tipo de situação, de contexto. Então, você chega num ambiente onde tem amparadores, guias amoróticos, né, pessoas bem intencionadas, consciexes bem intencionadas, só que sectárias muitas vezes, ou às vezes assediadores, isso vinculado à instituição, isso vinculado às pessoas, e as mesmas pessoas muitas vezes atuando de forma muito positiva e em momentos específicos onde tem conflitos de interesse ou onde pega em alguma ferida, né, emocional, a pessoa inverte e acaba perdendo essa conexão com o amparo. Então, é muito importante entender que se a empresa está tendo um saldo positivo, se o líder está tentando assistir, se os líderes estão tentando ser uma empresa melhor, mais positiva, existem amparadores conectados ao trabalho, que é nossa, vamos dizer assim, intenção também, auxiliar esses amparadores ali. Porque os amparadores têm muita dificuldade de se comunicar com as pessoas, principalmente as pessoas que não estão considerando a multidimensionalidade, que se identificam com as emoções e os pensamentos delas e dos outros, né? A pessoa não consegue perceber que às vezes o amparador está se comunicando e ela pensa que é ela que está pensando e desconsidera, né? Ela não entendeu que aquele pensamento está vinculado a um trabalho. Isso é muito comum. Então, para a gente se conectar com o amparo e atuar com as Equipexes, nós temos que estar em dia com as nossas reciclagens e com a nossa autopesquisa e temos que estar leves, temos que estar realmente predispostos ao trabalho. Isso ajuda muito, né? E também, outra coisa muito importante que a gente vivenciou sempre, como a gente está vivenciando agora no debate, é a coliderança. Tem momentos de cada pessoa, tá atendendo eu e a Thali. Na hora que o assunto que está sendo tratado ali, que o líder está trazendo uma situação, a percepção de que naquele momento o epicentrismo dela é mais assistencial, a experiência dela, a reciclagem que ela fez tem tudo a ver, às vezes, com a conexão com aquela pessoa que está falando. Então, eu ter esse entendimento, a gente atuar em coliderança evolutiva ali, aquilo vira um show, sabe? Uma situação muito legal mesmo. Passei isso com a Simone e com o Fábio também, individualmente, juntos. Então, essa sinergia da equipe para atuar em coliderança, ela ajuda muito no trabalho da Equipex, porque o amparador não está atuando comigo, né? Assim, acoplado comigo. O amparador está acoplado com todo mundo, com todo o trabalho, assim como eu, assim como a Thali. Então, essa sensibilidade, ela exige que você esteja com seu autocentramento e conectado realmente, questionando isso o tempo inteiro, que vai ficar muito claro. É uma paradidática, né? Às vezes você está até tendo ali uma situação
e que durante a semana aquilo já vinha sendo trabalhado com aquele grupo, só que a gente não sabe. Então, quando a gente está dessa forma, a gente acaba falando coisas que conectam com o que as pessoas passaram. Então, essa tentativa de controlar tudo vai dar errado, não funciona assim, né? Então precisa de muita flexibilidade, né? É um conjunto, né? Não tem manual, né? É mais você trazer as experiências, as vivências e ouvir muito, ficar muito aberto para esse acoplamento energético mesmo, né? É um acoplamento, né? Um acoplamento energético com todo aquele processo e a gente identificando, saltou isso aqui, e entender também de processos grupais, porque também se a pessoa ela não adianta você trabalhar, né, com as ferramentas todas liderológicas e da conscienciologia, mas sem ligar as pontas, né? Então você precisa também trabalhar essa questão da associação de ideias, recepção das para-ideias evolutivas, dos insights, né, essa sinalética para a psíquico pessoal para aquele contexto, entender de processos grupais, quando vem qual que é a pauta que está sendo trazido, mas qual que é a para-pauta, a pauta oculta. Então, tudo isso é o jogo multidimensional, agora, né, grupal. Agora, o trabalho mais sério que eu acho que, se pudesse resumir o trabalho nosso em termos de agregar valor para o processo, algo que realmente faz a diferença, tem a ver isso com o que a Simone está trazendo, que é de restaurar a comunicação efetiva entre aquela equipe, não só entre o líder e os demais membros da equipe, mas também entre a própria equipe, através da geração de um campo interempático, né, que a gente chama de... É um campo em que não é só a sua empatia com relação aos demais, mas é um campo que favorece ao processo de empatia entre todos os que são ali envolvidos, inclusive empatia com as consex que estão relacionadas àquele processo. Então, é uma maneira de restaurar o processo comunicativo ali, até porque muitos dos conflitos que ocorrem, eles se dão em função de problemas de comunicação, ruídos de comunicação, achismos, né? Mas fulano fez isso porque tal coisa, e na hora que as pessoas perdem essa comunicação mais clara, aí justamente os assediadores do processo, eles acabam realmente fazendo a festa ali. Então, eu destacaria que talvez o nosso trabalho mais importante ali é nesse sentido de facilitar essa comunicação, instalando esse campo interempático. Agora, como é que instala isso? Fala isso. Só uma coisinha aqui antes, que é bastante interessante aí dentro do que vocês estão falando, que eu acho que iria esclarecer também o público. Eu sei que a gente comentava antes de iniciar a live que os atendimentos, vocês não vão falar o nome das empresas, nada, porque os atendimentos, eles têm essa característica de sigilo aí, né? Mas vocês poderiam comentar, assim, quais são os tipos de demanda que pode surgir, que as pessoas podem procurar para esse tipo de assessoria? Dar alguns exemplos, se vocês puderem. Vários, né? O que me veio assim de pronto, né, na cabeça né, com alguns líderes que nos procuraram assim, olha, eu percebi que não está mais funcionando. Mas como assim não está mais funcionando? Explique melhor, por favor. Né? Não está funcionando do modo como eu faço as coisas, né? Junto com os outros líderes, enfim, a gente pensa numa coisa e o resultado sai totalmente outra. É outra coisa, né? Mas qual que é a sua hipótese com relação a isso? E aí a gente vai ajudando a pessoa a pensar, e na verdade era o estilo de liderança da pessoa. Então, a gente identifica esse pessoal que é bem javali, né? Que vai em frente. E que é um estilo que funcionava no passado e hoje não funciona mais, né? E aí eles caem eles ficam, coitados, eles ficam muito autoritários, ou querem controlar as coisas, e daí não dá certo, né? Claro que não dá certo. Então... É que antigamente, essa condição mais do comando-controle era mais aceitada dentro das equipes. Era o Zeitgeist na época. O Zeitgeist na época, né? E o Zeitgeist mudou, as relações avançaram, mudaram também, né? A informação circula mais, as pessoas estão mais bem informadas, também, elas têm mais opções também. Então, hoje, se o líder ele pega pesado, ele faz uma liderança mais diretiva, isso faz com que, às vezes, a própria equipe comece a se tornar irresponsiva, até começa a boicotar o processo. Gente, pesado não é em termos de metas, objetivos, nada disso.
É o modo de interagir com os demais indivíduos, com as pessoas. Mas às vezes o excesso de meta também é uma forma de pesar na equipe, né? Então a equipe produz X, aí de mês seguinte, vocês fizeram X, então agora é X mais 20%, aí outro mês mais tanto. Então também tem essa questão, às vezes, de não ter um limite, né? Um alinhamento com a equipe. Né? Sem compreender o propósito, né? Porque o processo, às vezes, ele tira aquela ideia da cabeça, ele tá com aquela ideia na cabeça dele, está até bem intencionado, né? Aquela empresa vai ajudar as pessoas envolvidas a emprego, gerar, né? Elas vão receber o salário delas, aquela empresa vai ajudar os funcionários a realizarem seus sonhos, né? Tanto do ponto de vista financeiro. Só que se ele não tiver uma visão de conjunto do que é possível fazer também, se não tem esse processo de comunicação efetivo com a equipe, ele pode colocar também metas inatingíveis. E a maneira, às vezes, dele reagir ao erro, né? Também a gente vê essa questão da errologia do líder, de, às vezes, ter dificuldade de receber feedback da própria equipe. Isso faz com que ele entre num looping de erro, né? Porque ele não ouve os erros, ele reafirma a posição dele, mesmo que errada, ele dobra a aposta e os problemas vão se acumulando. Então, a gente acaba vendo também essa condição, né? Tem muito a ver com essas ideias. Opa, pode falar, Rafa. A gente pode fazer um intervalo comercial rapidinho ou você quer complementar a mesma ideia? Não, só ia complementar a mesma ideia. Tem muito a ver realmente com essas ideias, com esses preconceitos de como deve ser, como um líder deve atuar. Então aí entra, um líder não deve errar, um líder deve ser firme, ou o líder deve ser bonzinho, o que quer que seja, né? Os detalhes realmente estão por aí, nesses preconceitos, essas ideias que não consideram a singularidade daquela consciência na liderança, né? Então ela tenta se encaixar dentro de uma forminha de é assim que deve ser um líder, então só para encaixar aí. Tem demandas, eu não vou esquecer de você, Rafael. Tem demandas que são assim, a pessoa sabe que tem algo melhor, vamos dizer assim, eu quero ser mais transparente, eu quero desenvolver as pessoas, eu quero ter um ambiente melhor, qualificar pessoas, ter um melhor ambiente de trabalho e ainda ter lucro. É possível. Eu quero, então, e a pessoa fala, como? Porque ela está presa, às vezes, numa crença de como chegar lá que não direciona ela para a direção mais positiva que ela já vislumbrou. Né? Então, isso acontece muito. Verdade. Bom, ainda bem que temos essa assessoria, o pessoal está conhecendo melhor hoje. A gente vai fazer uma pequena pausa, é 1 minuto mesmo, então segura aí, gente. A gente tem a coluna Empreender de Propósito e voltamos logo. Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito. Você sabe o que é economia prateada? Economia prateada é um mercado que gira em torno do consumo de pessoas com 50 anos ou mais. Segundo pesquisa da consultoria Data8, esse mercado já movimenta cerca de 2 trilhões ao ano no Brasil e representa 30% da base de clientes de todos os setores. E esse mercado não para de crescer por conta do crescimento da longevidade da população. Se antes o público com mais de 50 anos tinha que se adequar aos produtos e serviços existentes, hoje a economia prateada já é um nicho de mercado com mais de 37 milhões de pessoas. Segundo o IBGE, até 2050 o Brasil se tornará o 6º país com mais idosos no mundo. No Japão, por exemplo, já há supermercados somente para idosos, com corredores mais largos, letreiros de preços maiores, carrinhos de compra com lupa e atendimento diferenciado. Diferente do público jovem, que ainda consome por autoafirmação e aceitação, o público sênior busca conforto, praticidade e boa relação entre custo e benefício. Entre as principais oportunidades para esse público destacam-se os segmentos de saúde, lazer, educação, esportes e alimentação. Segundo a avaliação da Mafra Seguros, as empresas ainda não se adaptaram seus produtos para esse público ou não desenvolveram novos produtos para a população com mais de 50 anos. Existe aí uma grande oportunidade de mercado para contribuir com a qualidade de vida dos idosos. Eu sou Marcos André, esse foi o Momento Empreender de Propósito. Até a próxima. Estamos de volta do breve intervalo e agora a gente tem perguntas, são várias aí do YouTube. Rafa Pitt, pode fazê-las, por favor? Claro, vamos lá. A gente tem 2 perguntas aqui, vou começar pela do Michel. Ele pergunta se essa assessoria tem custo ou é gratuita. A assessoria. Não, tem custo. E
Eu queria complementar a pergunta dele, né? Como que a gente poderia fazer assessoria, né, da Liderare? Como que a gente chega, por onde a gente chega, né? Como é que a gente Claro. Já para... Vocês podem, no nosso site, lá, liderologia.org, né, vocês podem contatar a gente lá pelo chat ou pelo e-mail, que aí já cai na nossa equipe e o pessoal já direciona. Então, tanto para assessoria individual, né, de liderança, quanto para contextos de projetos, né, de projetos, de negócios, enfim. Né? Então, é só solicitar lá que a gente entra em contato. E sim, a assessoria tem custo, né, porque ao mesmo tempo que a gente faz um trabalho interassistencial, esses recursos que chegam, né, desses atendimentos, eles servem justamente para manter esse trabalho, para as nossas publicações, né, para manter a instituição, para manter todo o trabalho que está sendo feito. Ô, Simone, importante... se você quiser passar um direct no Instagram, pode passar também? Pode, sim. Detalhe, gente, é um trabalho voluntário, nós não recebemos nada para prestar esse tipo de serviço que nós prestamos na Liderare, né, na liderologia interassistencial. Então, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Todos nós somos empreendedores, empresários e tal, e nós trabalhamos de modo voluntário. Então, nós não recebemos nada, a gente doa o nosso conhecimento, as nossas pesquisas, né, o nosso tempo. Para quem está ouvindo o podcast, né, só para lembrar, liderare.org ou @liderologia. Isso aí. E até por um aspecto de coerência, durante essas assessorias, as nossas atuações liderológicas e de empreendedorismo evolutivo nas nossas empresas também ficam disponíveis ali com transparência, as nossas dificuldades, mas principalmente também as nossas aplicações práticas daquilo que a gente também está levando ali. Então é uma troca, né? Somos todos pesquisadores de empreendedorismo evolutivo e liderologia. Então isso é bem interessante para realmente sermos coerentes e não só chegarmos, né, com as teorias ou técnicas, mas trazendo também a nossa vivência. Até porque ia cair na cabeça, né, gente? Imagina você entender atender empreendedor de modo teórico, esquece. Aí sim que perde o contato com a equipe extrafísica. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. A Áurea pergunta aqui, né? Na verdade é um comentário e ela quer que vocês comentem, né? Que certos líderes têm dificuldade de ouvir a equipe. Penso que isso dificulta a ação da Equipex. Mas apesar disso, no geral, o trabalho dá certo, né? Ela pede para vocês comentarem, né? Essa dificuldade que muitos líderes têm aí, provavelmente, de ouvir, né? E como é que isso funciona aí, né? Com a Equipex. E que você já deve ter visto vários casos desse aí, porque no meu ponto de vista isso é bem comum. Eu acho tem que ver o que ela quer dizer com o trabalho dar certo. Dar certo. Porque às vezes a garantia de um resultado específico ali, às vezes é um faturamento ou bater a meta, não é o trabalho dar certo, né? Depende do custo que ela está pagando, isso, né? Que custo vai dar certo, né? Então, às vezes tem muita sujeira embaixo do tapete, que a hora que aparece, então as pessoas se assustam com o que realmente estava acontecendo dentro de um ambiente empresarial. É bem nessa linha que o Renan está trazendo. Eu vejo que uma coisa que qualifica o empreendedorismo evolutivo é você conseguir utilizar os indicadores evolutivos para fazer a análise do processo. Então, o indicador financeiro é um deles, né? Mas, por exemplo, em muitos negócios, bons resultados financeiros às vezes são alcançados com muito turnover de equipe, muito estresse, muito adoecimento da equipe, né? Isso a gente acaba vendo, né, ambientes, às vezes, de trabalho que não são compatíveis com o ambiente onde você tem ali uma cultura de geração de saúde para o funcionário poder render mais e gostar do trabalho, e com isso ele fica mais bem adaptado e mais produtivo, né? É até uma coisa ilógica, né? Mas como não há esse olhar para isso, às vezes o olhar é muito do ponto de vista financeiro. Às vezes você vê empresas que têm bons indicadores intrafísicos, mas se você for analisar mais a fundo, você vê que tem um turnover muito grande de funcionário, tem uma quantidade grande de atestado. Isso eu via, por exemplo, saindo um pouco do ramo empresarial, mas até na atuação como diretor do hospital, né? Então, a que preço se consegue determinados resultados, né? Então, se você for analisar a quantidade de pessoas que às vezes ficam afastadas por estresse no trabalho, por não encontrar ali um ambiente onde elas se sentem parte na solução,
e elas ficam aflitas, às vezes, com algo que elas estão fazendo que elas não acham que seria a melhor maneira de agir. Isso vai gerando angústia, ao com o tempo vai gerando adoecimento e, inclusive, problemas psicológicos, até psiquiátricos, né? Deu só um comentário também, só para complementar aí, isso que a gente está falando, que a maior perda não é o que está sendo visto ali, é o que deixou de acontecer. Exatamente. Então, assim, os efeitos desse tipo de coisa, eles nunca vão acontecer. Então, às vezes a pessoa considera que está dando certo o trabalho dela, mas vamos dizer assim, ele é um condicionante, ele está impedindo alguma coisa muito melhor de acontecer. E até gerando, né, Renan, só para gerando uma coisa que a gente traz muito para eles compreenderem também, a questão da interprisão grupocármica. Então, esse modo, esse jeitão de funcionar que aparentemente está trazendo resultados, na verdade, além de deixar de coisas melhores ocorrerem e das pessoas trazerem o seu melhor, ela ainda está gerando interprisão. Ela está gerando problema para a pessoa, né, com relação aos outros companheiros evolutivos dela. Ela não percebe que o melhor seria uma união pela liberdade e não uma união pela interprisão. Só que como ela está pode nessa... estar fazendo isso bem intencionado a princípio. Pode. Mas ela toma o ruim pela média e acha que o ruim é normal, e efetivamente é normal, porque faz parte de o que acaba predominando, né? E então ela fica um pouco anestesiada em relação a isso, então acaba agindo como se não, isso é normal ter esse tipo de coisa. Então acaba. Outra coisa que a gente vê também que tem a ver com essa condição da normose, falando agora não só da equipe, mas também da condição inclusive do líder, né? Sobretudo a gente identifica às vezes no voluntariado essa condição dos líderes estarem sobrecarregados e às vezes os resultados aparecem, mas a custo do quê? A pessoa sacrifica uma série de coisas sem necessidade, ela às vezes até adoece também, porque ela não consegue delegar funções na equipe, ela não consegue atuar de maneira mais distributiva em termos de trabalho, então ela acaba centralizando muita coisa, e isso acaba deixando o resultado aparentemente bom, só que, como o Renan disse, né, ele poderia às vezes ter sido muito maior se ele tivesse realmente alinhado com as pessoas conseguindo trazer o que elas têm de melhor. E aí, por que isso acontece? Aí as causas são inúmeras, né? Uma das principais que a gente identificou é o querer que as coisas sejam do seu jeito, né? Aí a pessoa centraliza tudo. Não, mas se eu não fizer, não vai sair desse jeito. Mas é óbvio que não vai sair desse jeito, né? Vai sair de um jeito diferente do seu, né? Ou às vezes aquela condição, mas faltam líderes, faltam outras pessoas para assumir o processo. Mas quando você vai investigar, essas pessoas até apareceram. Só que quando elas apareceram, elas tinham que funcionar de um jeito que às vezes elas não concordavam, elas tinham uma outra forma de agir, de fazer, e não dava para fazer de outro jeito. Então a pessoa acaba saindo, e aí o líder se vê sozinho, sobrecarregado, e ele fica reclamando às vezes de que não tem equipe, que não aparecem outros líderes para bancar o processo. Né? A alta rotatividade também acaba sendo um sintoma, né, dessa... Tá dando certo, mas tá estranho, né? Acaba procurando... alguma coisa não tá certa, né? E normalmente é por isso que acaba chegando até procurando realmente uma assessoria em liderologia, porque apesar do negócio estar dando certo, de certo nível, ele ainda sente, o líder ainda sente que não tá girando o melhor possível, né? E a longo prazo não é sustentável, né? Isso é uma coisa, se a gente for pensar no longo prazo do negócio, a perda do capital humano, a perda do conhecimento, inclusive, né? Porque quando você tem rotatividade na empresa, aquele funcionário que estava começou a engrenar, de repente ele fica doente, estoura e tudo mais, aí troca por outro, vai começar do zero. Então é sempre um eterno recomeço, e isso também impede, às vezes, que as organizações elas decolem, né? Ela fica sempre naquela média, assim, voo de galinha, né? Começa, para, vai um pouquinho. Aí, gente, empresa, negócios, projetos, são tudo ferramentas para nós conseguirmos evoluir melhor e sermos melhores pessoas, melhores consciências. Então, a gente traz muito essa ideia. Tem um propósito, pessoal, né? Sabe? Então, tem um propósito por trás. E dá para qualificar esse propósito, né? Então, é até o que o Renan também trouxe ali, né? Do propósito, que tal o propósito incluir também, né? A geração de valor e o processo até de ajudar na evolução de todos aqueles que estão envolvidos, e não só dos funcionários, mas também ter um olhar mais amplo da comunidade local,
transferido, né? Dos fornecedores, toda a cadeia envolvida, né, naquele processo, né, os entes públicos, enfim. Como que você reverbera, né? Você reverbera mais positivamente, realmente com soluções ali ao teu redor, ou não, né? É um negócio, um projeto, uma empresa que é fechado em si mesmo, né? Só traz coisas para dentro, né? Em vez de distribuir para fora, né? Também, né? Nesse sentido. Eu gostei bastante do que o Renan falou bem no comecinho lá, o que é o trabalho dar certo, né? Que isso aí vai direcionar bem onde que a pessoa está acertando e onde ela está errando, né? Às vezes ela acerta num ponto, erra no outro, e tem outra pessoa que vai errar nesse ponto e vai, né, definir bem o que é esse dar certo aí, né? Para pessoa aí, porque às vezes ela acha que um certo, mas na verdade é errado e vice-versa, né? Cada pessoa... mais do que certo e errado, Rafa, é interessante pensar assim que, de repente, a pessoa, ao entrar em contato com uma nova perspectiva do que podem ser os objetivos dela, ela vai ter que mudar a forma, justamente a referência dela do que é dar certo acaba evoluindo junto com ela. Sim. E quando ela está chegando naquilo que ela imaginou, agora ela consegue ver ainda mais longe, então ela muda de novo. Então, essa mudança constante não é todo mundo que quer. Então, assim, às vezes a pessoa não quer entrar em contato com informações ou coisas que vão fazer ela olhar para os valores e para as referências que ela tem do que é sucesso, porque caso isso aconteça, ela já sabe, porque ela é inteligente, ela já sabe que ela vai ter que assumir essa nova referência, e isso vai mexer com o jeito dela, com a forma que ela faz, com como ela se vê, com como ela vê a empresa. Tem empresas de grande sucesso que às vezes o líder vê que fala, puxa vida, eu quero outra coisa para essa empresa agora. Então ele vai ter que abrir mão de uma imagem construída. Então tem muitas questões intraconscienciais dentro de um processo desse. Então as pessoas elas têm que ter muita coragem também. Abertismo, né? Para a hora que a gente apresenta as informações, ninguém precisa convencer ninguém. Tem informações que por si só são esclarecedoras. Nossa, agora que eu sei disso, e agora? Né? Agora que eu reconheço isso, e agora? Então as pessoas às vezes não querem isso. E aí o processo de não escutar a equipe também tem a ver com isso. Porque tem coisas que se eu escutar, né, eu vou ter que ser responsável em relação àquilo. Então eu prefiro só procrastinar ou me ocupar para não ter como receber informações que vão mexer com a forma que eu vejo o mundo, que é rígida. Né? Então isso é uma provocação sadia, no sentido de que a gente precisa tirar essas armaduras, essas defesas, e a partir do que vem começar a tomar decisões utilizando o princípio da descrença, e aí sendo coerente com a gente mesmo, com a nossa inteligência, né? A gente vai conseguir evoluir o nosso estilo e os nossos resultados para a direção que faz mais sentido para nós, que normalmente é evolutiva, né? A grande maioria das pessoas está tentando chegar à felicidade, ao senso de realização, à sua própria forma. Né? Então, se elas estiverem realmente abertas, elas vão modificando isso e vão encontrar maneiras mais positivas de fazer as coisas, com certeza. Agora, é claro que existem, por exemplo, assim como cada pessoa, cada consciência é um mundo, cada empresa também é, todas as empresas são diferentes. Mas para a gente esclarecer um pouquinho o público, eu sei que cada caso é um caso, mas quais são as técnicas e metodologias que são aplicadas ou que podem ser aplicadas nas assessorias? Pois é, são algumas. Tem muitas, realmente. Agora, uma coisa importante também são técnicas que a gente também aplica, né? Então, a gente tem... por um exemplo que eu poderia dar, assim, que é bem prático, a gente tem muitas metodologias ágeis propostas hoje no mercado empresarial. E muitas delas, elas vêm com o propósito de acelerar mais ainda as pessoas e os resultados, etc. Mas a gente tem como aplicar essas metodologias ágeis em prol das pessoas terem mais clareza mental, mais comunicabilidade, né? E a priorização da empresa fique mais clara para todos. E aí, se for errar, erra mais rápido, arruma essas questões de utilizar as metodologias do empreendedorismo que existem, né? Que a gente aplica nas empresas, mas com algumas premissas que muitas vezes são diferentes da origem delas dentro das empresas, que pode não ser tão positiva.
é uma outra técnica que a gente utiliza muito conosco mesmo, né, nos nossos negócios, empresas e também nas assessorias, é passar realmente a técnica do mobilização básica de energias, estado vibracional, exteriorização de energias no ambiente, para ele ajudar a equilibrar, fazer a limpeza do ambiente, técnicas para você trabalhar com o teu pensamento, sentimento e energia, para você se reequilibrar, para você não jogar aquilo que estava mal aparado dentro de você para fora, né, para as outras pessoas. Então, a gente trabalha muito também essas questões das técnicas. E é interessante que daí o pessoal vai trazendo para a gente como feedback, né? Muitos têm experiência nítida, né, de saída fora do corpo, que dele entender um processo que estava acontecendo no negócio, com os líderes, aí ele traz, né, o que ele compreendeu. Então, assim, isso vai ocorrendo, né, com toda uma ajuda extrafísica e até mesmo de parasegurança, né, com relação ao trabalho que está sendo feito naquele local com aqueles líderes. Então, a gente traz mesmo, outro exemplo, os líderes entenderem a influência da intenção deles, né, como é que está essa intenção, se ela está nítida, se ela é uma intenção cosmética, né, se ela realmente visa o melhor para todos, não é uma intenção puramente que vai desviar todo o processo, ou que seja puramente egóica, né, do egão mesmo. Vamos ilustrar, né, isso, né? Teve uma vez uma pessoa que chamou a gente porque o objetivo dela era acabar com a concorrência. Vocês acham que a gente foi muito claro, né? O que você precisa? Não, eu só quero acabar com a concorrência. Cosmeticamente. Faz isso energeticamente. Olha, deixa eu te explicar uma coisa antes, então. Tem uma questão interessante, hein, Simone? Tem uma questão interessante, uma técnica também que a gente aplica, que são os códigos, né? O código pessoal e o código grupal de cosmoética, mas aplicado ao contexto empresarial. Exatamente. Então, construído por eles. Isso tem várias situações que são recorrentes nos grupos, que quando eles combinam, fazem aquele acordo com uma atitude que, na opinião deles ali, é cosmoética em relação àquilo, é um alívio geral, né? Eles passam a confiar novamente que a empresa é um ambiente que tem como melhorar, né? Eles passam a tentar de novo coisas que eles já tinham parado de tentar. E isso é legal, que a gente treina com eles também a questão da transparência, da técnica da glasnost entre os líderes, porque não tem problema você jogar limpo, né? Colocar as coisas na mesa, jogar limpo, porque isso ajuda a delatar o assédio e desassediar. Né? Então, eles começam a realmente compreender esses mecanismos, né? Dentro do contexto ali que eles estão vendo. E a gente tem tido feedbacks também de quanto que isso reverbera na própria família deles, né? Porque quando eles começam a entender como é que eles funcionam e começam a trabalhar com energia, entender melhor o processo de intenção, né? Isso reverbera também no comportamento e nas atitudes na família. E aí os relacionamentos familiares também, né, qualificam, né? Melhora o convívio. Então, em resumo, Rafa, as técnicas são as básicas que funcionam, né? Que às vezes aquela pessoa não tem conhecimento no fim, né? Não considera as energias no dia a dia. Só às vezes um olhar um pouco mais acurado ali para as energias, para as intenções, tudo isso já reverbera de uma forma, né, extraordinária, né? Então, é aquele básico que no fim funciona, né? É por aí. E essa visão sob o paradigma consciencial mesmo, né? O Rafa Pitt tem uma pergunta aí do público. Uma aqui do Murilo. Ele perguntou, né? Ele queria saber se vocês começaram essa proposta de coaching, né, de assessoria empresarial, com empresas conscienciológicas e depois foram para as empresas convencionais. Como é que foi esse começo? Na verdade, aconteceu tudo junto, foi direito, né, pessoal? Que a gente acaba não dividindo muito, né? A gente não divide as coisas. Por quê? Porque para nós é um valor, para nós, eu posso falar aqui pela equipe, porque eu sei que eles vão concordar, porque a gente é muito amigo, a gente fala muita coisa, né? De bastidor, né, gente, no café, né, estávamos lá em casa, né, é um valor para a gente aplicar aquilo que a gente já conhece. Então, assim, para nós, a conscienciologia é uma técnica de viver. Então, a gente busca realmente viver,
né, com ela. Então, a gente aplica o que a gente, né, vê que, não, isso aqui faz sentido para mim. Então, quando você pergunta por onde começou junto, né? Então, assim, eu mesma já né, fiquei 20 anos atendendo, né, empresas e líderes especificamente, né, nacionais e multinacionais, tudo profissionalmente, né? Eu tinha uma empresa que atendia isso. Mas eu já aplicava isso, né, na minha própria empresa e nas minhas próprias assessorias. E aí, quando eu vi que eu não ia conseguir, porque eu aplicava como eu na minha empresa, né? Mas eu usava, claro, toda essa bagagem para ajudar os clientes, sem falar do paradigma consciencial, né? Mas trabalhando extrafisicamente para os processos deles. E aí, quando a gente começou a mexer com o Colégio Invisível da Liderologia, né? E começou a vir as demandas e tal, a gente, não, pera lá. Aí eu fechei a minha empresa, né, de consultoria, eu encerrei o trabalho, isso foi em 2013, então eu encerrei a minha empresa em 2013 para 2014, porque eu já estava percebendo todo o fluxo indo para esse trabalho da liderologia intrassencial, onde realmente a gente poderia falar abertamente, né, sobre todas essas questões multidimensionais. E aí foi a partir daí, né, que a gente iniciou o trabalho oficialmente. Reforçando que tem muitas empresas que têm, vamos dizer, pesquisadores de Conscienciologia nas lideranças dela, que são menos cosmoéticas do que empresas que as pessoas não sabem, às vezes, sobre Conscienciologia. Então, não é o que é uma empresa conscienciológica, né? Então, existem gradações, existem princípios, existem práticas. Então, na verdade, empresas em que há a intenção de gerar evolução, de gerar interassistência, então vai ter amparo, então a gente consegue atuar. E dentro das nossas empresas, a pesquisa de empresas conscienciocêntricas, né, onde a consciência está no centro. O que é isso? Né? Como fazer isso funcionar? Então, esse é o desafio. Né? Então, essa é a nossa proposta gradativa. Porque se a gente tenta fazer uma empresa conscienciológica na canetada, a gente lembra que existem outras consciências nessa jogada, a gente cai nos mesmos problemas que, às vezes, líderes tóxicos estão causando, né? Que é a interprisão. Legal. Agora a gente vai chamar mais um intervalo comercial com o Finanças Libertárias. É 1 minutinho e a gente já volta. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Finanças Libertárias. Meu nome é Cristiane Gugê. Você se acha vítima da sua atual condição financeira? Simone Zanella, no livro Conscienciosidade Financeira e Propósito de Vida, cita que nós podemos ser verdadeiros agentes transformadores ao estarmos abertos para modificar nossas próprias convicções, mudando simplesmente através de 5 proposições. Eu escolho o que penso, eu escolho o que sinto, eu escolho o que faço, eu escolho o que falo, eu escolho como conviver. Você já parou para pensar até que ponto você aplica essas proposições em sua vida financeira? Muito obrigada e até o próximo Finanças Libertárias. A gente está chegando agora num bloquinho aí de comerciais, né? E o Fábio me falou que vocês estão em Buenos Aires e queria fazer um convite aí para a turma, né, Fábio? Pois é, quer falar, mano? Fala. Então, nós vamos estar aí em parceria com o pessoal do IIPC, né, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, fazendo uma charla, né, uma conferência, uma palestra no dia 18 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Então, é só buscar aí no Google, né, o IPC Buenos Aires, que nós vamos estar lá juntos com eles lá. E no dia 19, o curso, daí com essa temática, né, de liderança e empreendedorismo evolutivo. Tá, legal. Aqui uma última perguntinha, a Tayane Sanzon está perguntando se o Colégio Invisível da Liderologia ainda existe. Sim, existe sim, Tayane. Dá uma procurada aí, o pessoal tem
mídias sociais, tá? Quem está tocando hoje são 2 voluntários, né? O João Paulo Pedotti e a Silvana Elau. Conversa lá com eles. Você pode mandar pergunta pelo nosso Instagram mesmo, a gente direciona para eles, ou direto pelo Instagram do Colégio Invisível da Liderologia. Bom, então a gente... o tempo é curto, né? Teria mais quantas perguntas? Vocês têm que voltar aqui para falar mais de assessorias, né? A gente está chegando no final e gostaríamos de agradecer aqui nossa equipe do Conversa de Sexta, vocês, a turma da assessoria que aceitou o convite, que veio debater conosco aqui. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Muito bom, obrigada pela oportunidade. Valeu o convite, Rafa. Rafas. É o Rafa ao quadrado. Vou convidar todos aí que semana que vem sou eu ainda. Opa! Justamente da empreendedorismo evolutivo na prática, das minhas vivências aí. Opa, que legal. Muito legal. Antes um pouquinho, Rafa, da gente fazer o merchan do teu aí, só para quem entrou mais do meio para o final e perdeu o início, se vocês puderem repetir aí, quem tem interesse em fazer uma assessoria, como é que entra em contato? Bom, pode ser pelo nosso Instagram da Liderologia, né? Ou, isso, eu tenho contato ali, gente. Ou pelo site, fazendo contato lá. Tem um e-mail, né? Se só preenche, já chega direto pra gente, tá bom? Legal. Então, a gente agradece muito a participação de vocês que estiveram conosco aí no YouTube. E a gente convida você toda sexta-feira. A gente está aqui. Se você gostou do conteúdo, se serviu para você, dá um like, isso é legal, porque distribui material para mais pessoas. E assina também o canal, que aí você vai ser avisado na hora que a gente entra no ar. Mas é toda sexta-feira, 19 horas, horário do Brasil. Para aqueles que estão ouvindo de Portugal, a gente tem uma boa audiência em Portugal. Sejam sempre bem-vindos e desculpe, às vezes, a Marina me ajuda a corrigir a língua portuguesa para uma versão mais internacional, que às vezes dá uma escorregada e fala alguma coisa brasileira. Alguma gíria, alguma coisa. E semana que vem, o Rafa aqui, o Xará, ele está conosco aqui. E fica o convite, então, para vocês curtirem aí e participar do empreendedorismo evolutivo na prática, né, Rafa? Isso. Vamos lá. Semana que vem a gente... É isso aí. Então tá, gente. Muito obrigado, então, e até a próxima. Até. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigada. Até mais. Esse episódio tem o patrocínio da Liderare, Liderança Interassistencial. Acesse o site www.liderare.org e nossas redes sociais em @liderologia e saiba mais.